Com o Espírito Santo tem deserto. Com o Espírito Santo tem que esperar Deus, tem tentação. Comigo não, comigo é assim, ó, é rápido. Com o Espírito Santo é embaixo, comigo é em cima. Ó, o Espírito Santo te leva para o deserto, eu te levo para a montanha. O Espírito Santo quer te humilhar, eu quero é te exaltar. Jesus, não, vou descer para o deserto. Mas o que o senhor vai fazer lá embaixo no deserto, se eu estou te dando a montanha? Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa com todas as sortes e bênçãos. Estou muito feliz em poder retornar a esta casa e também poder estar na companhia do meu amigo pastor Nilson, sua família e toda a família de Deus que se reúne neste lugar para servir ao Senhor. Me faço acompanhado da minha esposa, irmã Cássia, do meu filho Levi, e estou muito feliz de estar aqui esta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler até o versículo de número 4. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: me dê a tua vinha para que eu faça dela uma horta, já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu posso lhe dar uma vinha melhor. Ou, se preferir, posso lhe pagar, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de te dar a ti a herança que recebi dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou a comer. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de um acontecimento bíblico que nos deixa algumas lições especiais, principalmente para a nossa casa e para a nossa família. Acabe era um rei mau, um rei ruim, desonesto, cruel, idólatra. Era casado com uma mulher pior que ele, e ele tinha uma família totalmente destruída. A família de Acabe era um fracasso. A família de Acabe era tão ruim que quando Jeú passou a reinar, Deus disse que não queria nem a semente de Acabe na terra. Mas Nabote, um simples crente, era abençoado. E o Nabote era feliz porque tinha uma vinha que tinha recebido dos pais, mas tinha a infelicidade de ter Acabe como vizinho. Porque nem sempre você vai ter uma pessoa boa, ou uma pessoa que você queria para ser teu vizinho. Às vezes, você vai ter que ter Acabe como vizinho. E Acabe tinha um palácio, Acabe tinha o Nabote só tinha uma vinha. Se você for olhar na ótica humana, principalmente na ótica do triunfalismo, da prosperidade, quem tem uma vinha quer ter um palácio. Mas quem tem um palácio querer uma vinha? O Nabote não estava nem aí para o palácio de Acabe.
O Acabe é que estava de olho na vinha dele. Você tem que tomar muito cuidado, porque o Acabe já destruiu a família dele. O Acabe já destruiu o matrimônio dele. Os filhos de Acabe já estão perdidos. Pode ser que ele queira fazer isso também com os seus. Por isso que Deus vai te dar vigilância, sabedoria e estratégia, para você não negociar o que ele te deu, para você não perder sua família como Acabe perdeu a dele. E a Bíblia diz que o Nabote, pastor Nilson, resolve fazer uma proposta para o Nabote. Porque o Nabote tinha uma vinha. E ele agora chega para o Nabote e diz para o Nabote assim: me dê a tua vinha. Você pode repetir isso? Primeiro ele pede. Por que o Acabe primeiro pede a vinha? Me dê tua vinha. Porque o inimigo já descobriu que tem gente que recebe herança dos pais, herança de Deus. Tem gente que recebe da mão de Deus e o inimigo não precisa nem lutar com ele para ele entregar. É só dizer para ele, me dá. E ele dá de mão beijada. Posso falar uma verdade? Quem está disposto a ouvir, diga amém. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que não quer mais ouvir a palavra pagar o preço, sofrer, passar pela provação. Nós somos imediatistas. Eu não sei como alguém pode entregar algo de mão tão beijada para o inimigo, tão de graça. Na primeira discórdia, na primeira confusão, ele já quer o divórcio. Na primeira confusão em casa, um já quer fazer a mala e sair. É de graça assim, irmão. Não tem uma campanha, não tem uma luta, não tem oração, não tem jejum, não tem busca, não tem tempo. O inimigo descobriu que tem gente que não valoriza a salvação também não. Ele só chega e diz, me dê, e a pessoa entrega. Porque tem gente pegando o que Deus deu e entregando de graça. E vou ser sincero para os irmãos. Muita gente perdeu e para se vitimar, ele está colocando a culpa em Acabe. Ele está colocando a culpa no diabo. Ele está colocando a culpa no inferno. Mas esta manhã Deus me deu uma palavra e eu quero dividir com vocês. Tem muita coisa que aconteceu na tua vida que não foi o diabo que roubou. Foi você que entregou. Você poderia ter dito não. Você poderia ter abraçado. Você poderia ter defendido. Você poderia ter lutado. Mas é mais fácil entregar do que lutar. E sabe como, pastor Nilson? Sabe como Acabe faz com Nabote? Ele tenta convencer Nabote que a vinha que Deus lhe deu é um trabalho, é um peso, é um fardo. Sabe como Satanás vai confundir algumas pessoas a ponto deles entregar de graça o que Deus deu? Ele vai chegar para essa pessoa e vai dizer, isso é família? Isso é casamento? Isso é filho? Isso é vida que você está levando? Deus te deu uma vinha para você ter que cuidar de manhã, cuidar de tarde, cuidar de noite. Deus te deu uma vinha que toma seu tempo. Deus te deu uma vinha que não permite você ter uma vida social como você queria. Você vive em torno dessa vinha. Você tem que levantar de manhã, cuidar da vinha, de noite cuidar da vinha, de manhã cuidar da vinha, dormir, cuidar da vinha. E Satanás está convencendo algumas pessoas que esse casamento é muito trabalhoso, que ter família é muito trabalhoso. Deus te deu um fardo, dá esse negócio para mim, entrega isso para mim. O Nabote diz, não, aqui não tem negócio para fazer não. Meu Deus. A minha vinha não está negócio. Eu não vou negociar aquilo que eu recebi dos meus pais. Porque tem gente que até hoje não entendeu o que é herança. Herança não se negocia. Quando Acabe percebe que o Nabote não quer fazer negócio com ele, não quer dar a vinha para ele, ele muda a proposta. Diga comigo assim, Acabe melhora a proposta. Vamos lá bem forte? Diz assim, já que de graça ele não dá, eu vou oferecer uma melhor. Oferecer uma? Vamos lá, irmãos, oferecer uma?
Agora o inimigo já não vai dizer mais que a sua vinha é um fardo, ele vai dizer que tem outra melhor. É por isso que a família, está acontecendo com a família no mundo o que está acontecendo. É por isso que está acontecendo na igreja o que está acontecendo. É por isso que está acontecendo nas amizades o que está acontecendo. As pessoas preferem substituir do que restaurar. Essa vinha sua, tem uma melhor que ela. Aí você começa a ver na vinha dos outros o que não tem na sua. Aí você começa a colocar defeito na vinha que Deus te deu. Aí parece que a vinha do vizinho é melhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se contente com o que Deus te deu. Porque Deus nunca dá o que você quer, mas sempre dá o que você precisa. O que você tem é suficiente. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Satanás está fazendo proposta para alguém. Troca de família. Troca. Sai trocando. Sai mexendo. Substitua tudo. Meu irmão, Deus conhece caso a caso. Mas Deus está dizendo, não banalize. Não negocie o que eu te dei. Acabe olhou para Nabote, e aí? Vamos trocar por uma melhor? Nabote olhou para Acabe e disse, você não entendeu. Eu nem vendo e nem troco. Você ainda entendendo a palavra, diga glória a Deus. Não, pelo amor de Deus, seja sincero. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas mudam de igreja porque o pastor da igreja atual chamou a atenção deles. Tem gente trocando de família como troca de roupa. Tem gente trocando de amizade. E uma amizade era uma coisa tão séria que os mais antigos sabem disso. Uma amizade durava uma vida inteira. Vida inteira. Sou amigo do outro, de um hoje, amanhã já não é mais. As pessoas estão trocando até de doutrina. Essa doutrina não, pai. Esse negócio de Deus, cruz, calvário, provação, fornalha, luta, choro, deserto. Não, esquece. Eu vou te apresentar uma doutrina melhor. Vem aqui, vou te levar aqui num lugar que é só prosperidade, é só triunfalismo, é só vitória, e até de fé as pessoas estão mudando. Até de opção doutrinária as pessoas estão mudando, porque eles estão atrás de uma coisa melhor. Mas eu descobri uma coisa na Bíblia, e a gente tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer com a casa da gente. O povo estava no deserto e Deus dava maná para o povo todo dia. O que Deus dava para o povo? Maná. O maná, irmãos, era um alimento. Primeiro, vinha do céu. De onde vinha? No maná tinha tudo que o corpo precisava: sangue, pele, osso, intestino, cabelo. Tudo que o corpo precisasse, o maná tinha. Por isso que você não vai ver ninguém doente no deserto. Você não vai ver no deserto falando de doença, de desnutrição. Não. No deserto todo mundo tinha saúde porque comia o maná. Só que segunda era maná, terça era maná, quarta era maná, quinta era maná, sexta era maná. Quando chegava na sexta, Deus deixava cair para o sábado e para o domingo. Aí era maná sexta, sábado, domingo e segunda. Maná de novo. Aí o povo chegou para Moisés e disse assim: enjoamos desse cardápio. Todo dia maná. Mas ele não está com saúde? Ele não está sendo alimentado? Não, mas o maná é tudo que vocês precisam. Não, a gente não aguenta comer isso mais não, Moisés. Todo dia. Todo dia. Aí sabe o que eles pedem para Moisés? Queremos carne. Queremos o quê? Não, grita, queremos o quê? Cuidado. Cuidado para não começar a pensar assim, todo dia essa mesma mulher. Todo dia esse homem, todo dia essa casa. Você já percebeu por que estão fazendo um monte de patifaria na igreja? Nas igrejas evangélicas? Porque o povo diz, só louvor? Só palavra? Pastor, cansei. Todo culto hino. Todo culto pregação. Mas culto é isso mesmo.
Tem gente enjoada de culto. Não, pastor, vamos fazer uns negócios diferentes. Tem uma igreja em Goiás, eu passei lá em frente. Tem uma placa na frente, passei numa sexta-feira, tinha um outdoor na frente escrito assim, hoje, só as novinhas. Sábado, open bar, igreja. Segunda-feira, funk não sei o quê. Por que estão fazendo essas patifarias na igreja? Porque enjoaram do maná. O maná é que sustenta, o maná é que alimenta, o maná é que dá força, o maná é que nutre, o maná é que dá vida, mas tem gente enjoada de maná. Tem gente que não aguenta mais ouvir Bíblia. Tem gente que não aguenta mais ouvir louvor. Aí sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com o povo de Israel. O dia que você se enjoa, se enfada, se abusa do que Deus te deu, o seu apetite vai para a carne. Não. Diga para o teu irmão, quem não quer maná, quer carne. E esse crente que está aí do teu lado, se ele não gosta de Bíblia, se ele não gosta de louvor, se ele está enjoado da família, eu te garanto, 100% de certeza, que ele é carnal. Ele é carnal. Ele está atrás de outras coisas. Você já percebeu que tem gente que para ouvir um louvor, minha esposa estava falando para mim, nossa, esse irmão louva, a gente sente a presença de Deus. Ela estava ali comentando comigo. Aí o irmão está ali de pé, 1 hora cantando. Você acredita que ainda tem gente que tem preguiça de cantar? Tem gente que tem preguiça de ficar de pé. Agora solta ele numa festa mundana, onde o forró está comendo solto, onde o pagode está comendo solto, onde a cachaça está rolando. Você não reconhece ele não, é outro crente. Parece que ele sente mais em casa lá do que aqui. Pergunta para ele, está enjoado do maná, irmão? Pastor, não sei. A gente vai para o culto, é sempre a mesma coisa, mas você está querendo o quê de diferente? Culto é louvor, palavra, oração. Mas essa mulher, não, é essa mesmo. Não mudar não. Pastor, é que ela não, o cabelo é preto, enjoou, pinta de amarelo, vermelho, roxo, preto, marrom, mas é a mesma. E depois que inventaram, irmão, esse negócio de alisar cabelo, quem tinha cabelo ruim tem um cabelo bom, quem tem um cabelo bom consegue enrolar. E hoje tem tanto misterinho, irmão, que você consegue fazer outra pessoa. Você encontra uma pessoa sábado à noite e vê ele domingo de manhã, você diz, oi, eu te vi ontem. Fala, você não, eu nunca te vi, viu? É porque é outra. As pessoas se transformam. Pergunta para o teu irmão, está enjoado do maná ou ele ainda te nutre? Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. O dia que você enjoar de culto, guarda o que eu estou te falando, as baladas vão ser chamativas para você. O dia que você começar a dizer que hino chato, que hino comprido, pode ter certeza que você já está gostando de ouvir música mundana. Pode, certeza, absoluta. O dia que você começar a dizer que mensagem chata, que culto demorado, é porque você está ouvindo outra coisa que não presta, que não é a Bíblia. Porque quem enjoa de maná quer carne. Mas só que na casa de Deus, enquanto for casa de Deus, não tem outro cardápio. É maná domingo de manhã, é maná domingo à noite. É quarta-feira que tem culto, pastor? É maná quarta. Aí se tem oração, é maná na oração. É maná no discipulado. Quem é que gosta da palavra? Diga glórias ao nome de Jesus. Quer trocar? Nabote diz, não. É pequenininha, é simplesinha. Não é lá muita coisa, mas foi a que Deus me deu. Eu não quero outra melhor. Meu Deus. Eu vou ficar com a que Deus me deu. O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Para onde o Espírito Santo guiou Jesus? O diabo não guiou não. O diabo transportou Jesus para o monte. Guiar é levar. Transportar é desaparecer aqui e aparecer lá. Aí chegou para Jesus e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus virou as costas e começou a descer o monte para ir para o deserto. Não vai ficar aqui em cima, aqui em cima é melhor. A minha proposta é muito melhor do que a do Espírito Santo. O Espírito Santo está te levando, eu estou te transportando. O Espírito Santo tem que andar, processo. O Espírito Santo tem deserto,
O Espírito Santo tem que esperar Deus, tem tentação. Comigo não, comigo é assim, ó, é rápido. Com o Espírito Santo é embaixo, comigo é em cima. Ó, o Espírito Santo te leva para o deserto, eu te levo para a montanha. O Espírito Santo quer te humilhar, eu quero te exaltar. Jesus, não, vou descer para o deserto. Mas o que você vai fazer lá embaixo no deserto, se eu estou te dando a montanha? Jesus disse para ele assim, a companhia. Eu prefiro estar lá embaixo na companhia do Espírito Santo do que estar aqui em cima na sua companhia, Satanás. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Diga para o teu irmão, se não é onde você chega, é quem te levou. Irmão, não é onde você chega não, é quem te levou. Você está trocando o deserto pela montanha, mas quem te levou para a montanha? Você está trocando aquilo que Deus te deu por outra coisa, mas você fez essa troca com quem? Com quem você negociou para conseguir isso? Ou você pode bater no peito, abraçar tua esposa e dizer, foi Deus que me deu. Você pode abraçar teus filhos e dizer, foi Deus que me deu. Você pode entrar dentro da casa que Deus te deu e dizer, aqui não tem dinheiro desonesto, aqui não tem dinheiro roubado, aqui não tem dinheiro aqui não tem suborno, aqui não tem dinheiro sujo, aqui foi Deus que me deu. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Jesus. Não troco não, seu Acabe. Muito obrigado, mas eu não troco não. Então vamos fazer o seguinte, já que você não me dá a tua vinha, e já que você não troca a sua vinha comigo, então põe preço. Põe preço. Eu pago o valor. Põe o quê? Preço. Não. Grita. Ponha. Mais alto. Ponha. Preço. O que Acabe não tinha entendido ainda é que a vinha de Nabote não tinha preço, tinha valor. Falou, não, Acabe, o senhor não entendeu. Não é valor monetário que significa para mim isso aqui. Isso aqui para mim é espiritual. Isso aqui para mim tem valor emocional. Isso aqui foi meu pai que me deu. Eu não vou pegar o que o meu pai me deu e vou dar. Eu não vou pegar o que o meu pai me deu e vou trocar. Eu não vou pegar o que o meu pai me deu e vou vender. Olha para o teu irmão e diga para ele, o que Deus te deu não tem preço. Quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe. Se alguém pôr preço no seu filho, você vende? Não, ele te dá 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares no teu filho, você vende? Vai resolver tua vida financeira para o resto da vida. Você vai poder ter quantos apartamentos, quantas casas de praia, Você vende teu filho por 100 milhões de dólares? Não, porque teu filho não tem preço. O dia que você entender que o que Deus te deu não tem preço, o que Deus te deu tem valor. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus. Feche os teus olhos só por um momento. O Espírito Santo, pastor Nilson, está me dizendo esta manhã que tem gente aqui sendo atormentado pela proposta de Acabe. Tem gente que entrou aqui esta manhã que Acabe está te perturbando. Acabe está tentando tomar tua vinha, negociar tua vinha, trocar tua vinha, comprar tua vinha, querendo que você dê tua vinha. Você está passando uma luta com a tua vinha, você está passando um processo árduo com a tua vinha, e Acabe está querendo que você negocie, a ponto de alguém dizer assim, não oro mais pelo fulano, não oro mais por esta casa, não oro mais por esta pessoa. Acabe está tentando te cansar, mas Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, o que eu te dei não tem preço, o que eu te dei não pode ser negociado, o que eu te dei é inegociável. Quantos podem glorificar a Deus, porque o que Deus te deu é valoroso? Ei, vamos lá. Ponha preço. Não tem preço. Não tem preço. Todas as pessoas que colocaram preço no que Deus deu, terminaram mal. Todas. Eu vou falar aqui, eu poderia falar aqui de todos os âmbitos, mas vou falar aqui de ministério. Elvis Presley cantava na igreja, fez parte de um quarteto, gravou, já era conhecido no meio cristão, mas não era
rico com a música. Um dia um cidadão viu Elvis cantar. E disse para Elvis assim: rapaz, sabe por que você não fica mais famoso e mais rico? Porque você canta gospel. Vem para o secular. Você vai ser o homem mais famoso do mundo. E foi. Mas morreu com 36 anos em cima do próprio vômito. Whitney Houston cantava no coral da igreja. Alguém viu ela cantando e disse: sua voz é diferente. Você vai ficar rica cantando. Ficou ou não ficou? Até a privada da casa ela fumou de pedra. As últimas cenas de Whitney Houston é na praça, junto com os noiados fumando pedra. Perdemos agora uma grande cantora, com uma voz linda e extraordinária, aos 26 anos de idade. Cantava na igreja. Fazia parte de concursos, mas não ficou famosa. Alguém falou para ela assim: você tem uma voz diferente. Você vai estourar no secular. Estourou ou não? Morreu com 26 anos de idade, prematuramente. Pastor, foi para o céu ou para o inferno? Não sou Deus. Eu não sou Deus para levar ninguém para o inferno e nem para o céu. A eternidade não é comigo. A eternidade é com Deus. Eu estou dizendo que morreu. Você está achando que com Deus é difícil? Vai trabalhar para o diabo para você ver. Você está achando que com Deus é difícil? Ah, com Deus tem processo. Com Deus tem cruz, com o diabo não tem não. Vai trabalhar para ele. Até na correção de Deus tem amor. Até no puxão de orelha de Deus tem amor. Até na fornalha de Deus tem amor. Até na cova dos leões tem amor. Até na cruz nos ombros tem amor. Porque fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Quem é amado por Deus aqui, diga glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Satanás quer nos afastar do amor de Deus com circunstâncias. Eu prego uma coisa, irmãos, às vezes eu sou taxado como ignorante, mas quantas vezes eu desci do altar e alguém diz: pastor, o que o senhor falou é muito duro. Eu falei assim: é duro, mas é verdade, ou é duro e é mentira? Não, é duro, mas é verdade. Eu falei: então não tem problema. Ah, pastor, eu não sirvo mais a Deus por causa das provações. Não, você não amava a Deus. Pastor, eu me desviei por causa da fome. Você não amava a Deus. Pastor, o diabo me arrancou da igreja. Você não amava a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo declara em nome da igreja: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a perseguição. Nada. Você pode gritar? Nada. Não, grita, nada. Não, grita mais alto, nada. E nem ninguém poderá me separar desse amor. Acabou. Nada e nem ninguém poderá me separar desse amor. É isso, meu irmão. Então quer dizer que eu não vou ser crente porque eu estou infeliz? Eu não vou ser crente porque eu estou deprimido? Eu não vou ser crente porque eu estou canceroso? Eu não vou ser crente porque eu estou desempregado? Então quer dizer, não, negativo. Jesus não me prometeu cura e nem me prometeu felicidade. Jesus me prometeu salvação. E se eu tiver salvo, eu posso morrer canceroso, não tem problema não. Eu nem morrer vou, na verdade eu vou passar da morte para a vida. Vai lá no paraíso agora, onde Paulo subiu em 2 Coríntios capítulo 12, e ouviu palavras inefáveis que nem são ditas dizer entre os homens. Vai lá, se Deus permitisse você ir lá agora, vai lá e visita um crente que morreu na pandemia e diz para ele assim: ó, Deus está te dando uma chance de voltar. Volta, seus filhos estão precisando, sua mulher está com saudade. Irmão, ele te joga lá de cima, aqui embaixo. Ele pula de tesoura no teu peito. Você sabe lá, irmão, eu estou no paraíso. Aqui não tem dor, aqui não tem choro, aqui não tem lágrima, aqui não tem coronavírus, aqui não tem gripe, aqui não tem influenza, aqui não tem desemprego. Aqui não, eu estou gostando de paz. Você está querendo me levar para a terra? Não. Sabe o que Paulo disse? Morrer é lucro.
E a gente fica com essa guerra, lutando para ser feliz. A gente tem que lutar para ser salvo, irmão. Conserva o que tem para ninguém tomar sua coroa. Não negocie a tua fé. Não permita a tua fé naufragar, porque nos últimos dias muitas apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de homens e de demônios. Nos últimos dias muitos naufragariam na fé, e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriariam, porque muitos estão trocando o eterno pelo passageiro, o céu pelo inferno, o certo pelo errado, o que é para sempre pelo transitório. Abrace com a tua salvação, abrace com o que Deus te deu. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Jesus. Olha, eu estava pregando semana passada numa igreja, e o pastor falou para mim assim: pastor, no próximo culto eu vou trazer um coach para trazer uma palestra aqui. Eu disse: para pregar ou para trazer uma palestra, pastor? Não, ele vai trazer uma palestra. Eu falei: não, é culto ou é palestra? Não, falei, não, é culto ou palestra? Porque se for palestra, pastor, eu vou embora. Tem uma pizzaria boa aqui perto, eu vou lá comer uma pizza. Eu quero ouvir uma mensagem. Vai ser culto? Porque eu ouvi alguém ficar dizendo para mim: você vai passar por cima do mar, você vai vencer, daqui para o ano que vem você vai enriquecer. Essas mentiras eu não acredito mais. Eu só acredito no evangelho da Bíblia. Eu só acredito no evangelho que está escrito. Jesus não venceu o diabo com um pensamento, não. Jesus não venceu o diabo com uma frase de efeito, não. Jesus não venceu o diabo com um jargão de pregador, não. Jesus não venceu o diabo com uma frase positiva, não. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. Porque na hora da necessidade o diabo vai aparecer, mas você vai dizer para ele: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Me deixa em paz, Satanás. Estou no deserto, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Jesus. Então diga comigo assim: nem dou, nem troco e nem vendo. Vamos lá de novo? Aqui nunca aconteceu não, com o pastor Nilson nunca aconteceu não. Mas comigo acontece. Eu sou pastor de uma pequena cidade em Minas Gerais. E um dia uma mulher trouxe uma foto na campanha. O povo não traz foto, peça de roupa, tal. E trouxeram, a mulher trouxe uma foto. Pastor, o senhor ora para Jesus nos unir e tal. Aí eu falei para ela assim: quem é esse homem aqui? Antes de eu orar, eu preciso saber quem é essa pessoa. Não, pastor, ele é casado, mas ele é infeliz. Ele sofre no casamento. A mulher dele trata ele mal, e eu estou orando para Jesus dar ele para mim. Aí eu entreguei a foto para ela, falei para ela: só virando aqui à esquerda, no segundo quarteirão, na terceira casa, é o centro de macumba. Toma foto, pode ir para lá, irmã. Aqui a gente não faz macumba, não. O lugar da senhora é no terreiro. Vai lá no terreiro fazer um trabalho, fazer uma mandinga, um cabrobró, vai lá. Aqui não, aqui é a igreja. Eu não faço oração não, sabe por quê? Eu sou sacerdote do evangelho. Eu sou ministro da verdade. E o que a senhora está fazendo é uma feitiçaria. E cuidado, porque se ele for esposo de uma mulher de Deus, pode ter um anjo com a espada fora da bainha querendo passar o cerol fino na senhora, viu? A senhora toma cuidado para a senhora não morrer. Se a senhora estiver mexendo com a família de um crente, a senhora está enrolada, viu? Ela saiu às costas e virou. E foi embora. Porque igreja não é lugar de feitiçaria. Igreja é lugar de ouvir a verdade. Você pode repetir comigo? Não dou, não troco e não vendo. Você conhece gente assim, igual essa mulher que eu falei, atrapalhado, sem caráter, vida torta, e vem para a igreja ouvir o que quer? Conhece gente assim? Ele vem ouvir o que ele gosta. Ele vem se... Não. Aí quando chega, não vai embora de vergonha. Porque se for embora todo mundo vai saber que é com ele. Aí tem que aturar, falar: agora eu vou ter que ficar. Aí o Acabe chegou e disse para ele assim: então quer dizer que você nem dá a vinha para mim, nem troca comigo e nem vende? Não, não dou, não vendo e não troco. Não, mas eu queria essa vinha para mim fazer uma horta. Cheguei lá agora, para mim fazer o quê? Não, grita, para mim fazer uma horta. Irmãos, eu sou da roça.
Você planta uma semente de alface hoje, daqui 45 dias a 60 dias, você colhe um pé de alface desse tamanho. Você planta uma couve, só um talinho de couve. Com 40 dias ela está dando cada folha desse tamanho, ainda mais aquela couve manteiga. Olha o tamanho da folha. As hortaliças nascem com 30, 60, 90 dias no máximo. Agora uma vinha, ela se enraiza, enraiza, enraiza. E depois passa a produzir. E ela produz no mínimo 200 anos. Cheguei onde eu queria agora. Quanto tempo que a vinha produz no mínimo? Pergunta para o teu irmão, você vai viver 200 anos? Você vai viver? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Então Acabe não está interessado só em mim. Acabe está interessado na minha geração. Porque daqui 200 anos você não vai estar aqui, mas seus tataranetos vão. Você não vai estar aqui, mas os seus bisnetos vão estar. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não te deu uma horta, Deus te deu uma vinha. Você acha que Satanás está querendo destruir só você? Ele está querendo destruir a sua posteridade. Ele está tentando destruir sua geração. Ele está querendo que a família que vem depois de você, escute isso, vou contar para vocês aqui, está na Bíblia. E o povo serviu a Deus no tempo de Moisés. No tempo de quem? De Moisés. E o povo serviu a Deus no tempo de Josué. No tempo de quem? E serviu o povo a Deus no tempo dos anciãos. No tempo de quem? E depois disso, o povo serviu os deuses dos cananeus. Serviu a Baal, a Astarote, a Azera, a Baal-Zefon. Eu quero que você pare um minuto para pensar comigo agora. E eu vou orar por vocês daqui a pouco. Quem é crente aqui, diga amém. Você consegue imaginar o seu bisneto satanista? Não, misericórdia, aconteceu. Lá em Israel aconteceu. Lá em Israel aconteceu. A 4ª geração serviu aos demônios. Você consegue imaginar você, pastor, e o seu bisneto, dono de um terreiro de macumba? Que lá em Israel isso aconteceu. Porque eles não protegeram a geração deles. Eu tenho um filho de 8 anos. Sabe qual é a minha maior preocupação? Às vezes os filhos dos crentes têm um videogame que custa R$3.000 e não tem uma Bíblia que custa 10. O meu filho conhece o nome de um monte de jogador de futebol que ele gosta. Esses dias eu fui perguntar para ele o nome dos discípulos de Jesus, ele não sabe. Eu fiquei preocupado, falei, eu estou falhando. Eu estou errando em algum lugar. Os nossos filhos não gostam de orar. Os nossos filhos vêm para a igreja porque a gente manda eles se arrumarem. Se arruma! Você vai para a igreja! É difícil ter uma criança que na hora do culto levanta as mãos, chora, fala a língua. Você não está vendo isso mais. Porque eles não têm tendência mais para ser crente. A nossa geração está se perdendo. A nossa geração está se acabando. Há 20 anos atrás, você não encontrava no meio dos filhos dos crentes a quantidade de homossexuais, de lésbicas, de traficante, de ladrão que tem hoje. Gente perdida, desviada do evangelho. Sabe como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Com 9 anos de idade. Não foi num congresso de jovens, não. Eu fui batizado com 9 anos de idade com o Espírito Santo, com a imposição de mãos da minha mãe. A minha mãe orou por mim para mim ser batizado com o Espírito Santo. Alguém olha para mim e diz, pastor Moisés, o senhor prega diferente. Eu prego há mais de 22 anos. O senhor prega diferente. Às vezes a pessoa faz uma pergunta da Bíblia, eu respondo, ele diz, o senhor lê muito a Bíblia? Eu digo, rapaz, lê um pouco. Mas se eu disser para você que até os 10 anos de idade, quase tudo que eu sei hoje eu já sabia. Porque eu era filho de uma mulher analfabeta. Mas ela comprava os discos de vinil, com a história de Davi, com a história de Sansão, com a história de José. Colocava eu e meus 4 irmãos sentados, punha o disco. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E depois dizia, conta a história para mim. Eu contava a história todinha de Daniel, todinha de Sansão.
Eu já sabia. Filho de um alcoólatra, de um homem agressivo, mas de uma mãe crente que preocupou em ensinar para mim quem era Jesus. A Bíblia diz em Deuteronômio, encucarás. Você sabe o que é encucar? Talvez você nunca preocupou em pensar isso. Mas o que é encucar? Encucar é falar a mesma coisa repetidas vezes, inúmeras vezes. Porque a criança é assim, não mexe nesse controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe no controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe nesse controle não. Mexe. Não anda descalço não. Aí ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Vai chegar um dia, você não vai falar, você vai olhar, ele vai lá e vai calçar o chinelo. Encucou. Por isso que Deus falou para Moisés, fala para os pais, falar dessa palavra para a criança enquanto anda no caminho, assentado em casa. Manda eles escrever na parede, nos umbrais da porta, para onde dentro da casa a criança olhar, ela encontrar os estatutos do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para o teu irmão, Deus não te deu uma horta, Deus te deu uma vinha. Você sabe o que é horta? Horta é passageiro, horta é transitório. Você sabe o que Acabe está querendo fazer? Você já viu algum pé de alface com a raiz grande? Você já viu algum pé de couve com a raiz grande? Não, não, não. Hortaliça se arranca assim, ó. Sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Que ele já pegou, sacudiu, puxou, mas não é horta. Não é horta, é vinha. Vinha não arranca assim. Já tentou te arrancar do Evangelho, tentou te arrancar de Deus, já tentou tomar você do Espírito Santo. Bate no peito e diga, mas aqui é vinha, não é horta não. Vai levar. Aqui, Satanás, você não leva nada. Pode balançar, sacudir, cai as folhas, fica só, mas não leva. Fica de pé comigo, por favor. Derevacia comenência suriandaraia. Neste lugar Tu és real. Choriai menevassui canturia derio Me entregar totalmente. Na minha vinha Acabe não vai fazer horta. Não vai. Teu toque. Na minha terra Acabe não faz horta. Não faz. Satanás está querendo tirar o que produz 200 anos para colocar o que produz 40 dias. Satanás está querendo arrancar o que tem raiz profunda para colocar o que tem raiz rasa. Mas na nossa terra ele não vai construir nada. E eu quero terminar para o Tino entrar. Está escrito aqui, e eu vou ler de novo. Versículo 4. Diga para mim assim: então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Mais uma vez. E foi Acabe para casa aborrecido e indignado. Diga para o teu irmão assim: nesta manhã Acabe vai voltar aborrecido, porque ele não vai fechar negócio com ninguém aqui. Acabe nesse domingo de manhã está revoltado. Não ganhou uma vinha, não trocou uma vinha, não comprou uma vinha. Aqui não tem negócio com Acabe. O nosso negócio é com Deus. Você pode glorificar a Deus essa manhã? Glorifique a Deus. Acabe vai voltar para casa aborrecido. Sabe o que Acabe foi fazer? Acabe foi para casa chorar. Acabe foi para casa chorar. Eu acho que eu estou escutando até Acabe chorando hoje. Eu pensei que ele ia me dar a vinha dela, não deu. Eu pensei que ele ia trocar. Sabe por quê? A vinha era simples, era pequena, mas Nabote entendeu. Foi Deus que me confiou. Foi Deus que me deu.
Você pode repetir de novo? Não dou, não vendo e não troco. O Tino vai entrar, mas eu quero fazer uma oração como o pastor fez antes de eu ministrar. Satanás, irmão, está querendo comprometer a geração que vem depois da gente. O inimigo quer extirpar da nossa família os cristãos. E se precisar, ele vai usar a sociedade, a política, a escola, as ideologias. Ele vai usar o que ele tiver para tentar roubar a nossa geração da gente. Eu discuti com um irmão lá na Paraíba agora. Discuti com ele, discuto com você também, se for preciso. Porque ele disse para mim assim: decreto é para ser obedecido, lei é para ser obedecida. Eu falei: depende. Depende. Ele falou: depende porque nós somos cidadão. Eu falei: eu sou cidadão 2 vezes. Antes de ser o cidadão Moisés, eu sou cidadão do céu. E como cidadão do céu, essa é a minha constituição. Você pode me chamar de fanático, de doido, mas a minha constituição é essa. Então, se o homem, na constituição dele, fizer uma lei para ferir essa, eu vou obedecer essa e vou contrariar o homem. Criaram uma lei e falaram para Pedro assim: não pode falar mais de Jesus. Pedro disse: não vai funcionar não. Como que eu não vou falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Fizeram um decreto: não pode mais orar. Daniel disse: não dá para obedecer não, eu vou orar. Enquanto for fechar a igreja, pôr máscara, distanciar, a gente obedece. Agora não mexe com a fé da gente não. Não mexe com os princípios cristãos da gente não, que a gente não obedece não. E tem mais um: a gente tem coragem de morrer, tá? E crente é igual massa de pão, irmão. Pode matar. Você mata 1, converte 2. Você mata 2, converte 4. Você mata 4, converte 8. Ninguém para esse povo não. E não adianta botar terror, falar que vai levar para cadeia. Pode levar para cadeia, ninguém tem medo disso não. A nossa constituição é a Bíblia. E Paulo escreveu dizendo: a nossa cidade está nos céus. Ou a gente é crente ou não é, sim ou não? Então, para obedecer a Deus, eu bato de frente com qualquer ideologia. Eu vou continuar pregando o evangelho como ele é. Se um dia entrar um polícia na igreja e me prender, eu vou preso, mas vou homem e vou crente. Nós estamos vivendo numa frouxa não, viu, irmão? Não nega raça não, viu? Você é crente. Quando alguém meter uma ideologia na tua cara que não é de Deus, enfrente ela. Mostra quem você é. Ou você está em cima do muro balançando na fé? Não. Negativo. Não negociamos. Satanás não vai destruir nossa geração. Se Jesus não voltar, daqui 200 anos, Alírio, Vilas, vai continuar a existir, vai estar muito maior do que hoje, e seus netos, bisnetos e tataranetos estarão congregando aqui como crentes. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Então levanta a mão e diga: Deus não me deu horta, Deus me deu vinha. Se você está perto da tua esposa, puxa ela para perto de você. Seu filho, seu neto, quem for família, fica junto aí. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui, pastor Nilson? Que nós não vamos orar só pelos que já existem não. Pastor, isso é meio místico, não é não? Jesus orou e disse: Pai, obrigado pelas ovelhas que tu me deste e por aquelas que ainda virão. Eu já estou orando por elas. Você sabe o que você vai orar agora? Pastor, minha filha é só uma adolescente. Sim, mas um dia ela vai ser mãe. Ore já pelos seus netos. Você vai orar agora. E eu vou terminar essa palavra com uma profecia bíblica, pastor Nilson. Que o dia que eu li, irmão, tem mais de 20 anos que eu leio a Bíblia. Eu li isso, eu chorei igual uma criança. Falei: Jesus, como que eu nunca tinha entendido isso? Paulo manda uma carta para Timóteo e diz: meu filho Timóteo, eu conheço a fé não fingida. Meu filho Timóteo, eu conheço a fé não fingida que habita em ti. Mas eu tenho que te contar uma coisa, Timóteo. Essa fé não nasceu em você. Essa fé nasceu com a tua avó Lloyd. Foi herdada pela tua mãe Eunice.
e agora habita em ti. Peraí. A fé que estava na avó veio para a mãe, da mãe veio para ele. Sabe o que Deus está falando? De uma bênção espiritual geracional. Eu profetizo que daqui 200 anos na tua família não vai ter um mendigo, não vai ter traficante, não vai ter presidiário. Você crê nessa palavra ou não? Na tua família não vai ter satanista. Daqui 200 anos a sua geração será uma geração de cristãos, será uma geração de adoradores, será uma geração que serve a Deus. Agora aí, abraçado com o teu filho, com a tua esposa, comece a orar pela tua geração, pelos que estão aqui e por aqueles que ainda virão. Diga: Deus, nada, nenhuma ideologia vai infiltrar na cabeça dos meus filhos, nenhuma ideologia maligna vai fazer efeito na vida da minha família. Oh glória! Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.